Meu velho rio Uruguai, rega de sangue de vida a região missioneira e por ele é repartida. É manso quando nas caixas, é uma fera na subida, fazendo roncar enchente mesmo que tigra parida. Uruguai é meu padrinho, pois nele fui batizado. É por isso que eu levo jeito de posto aporreado. E aqui recordo cantando aquele velho ditado: quem dos seus não puxa raça, não passa num desgraçado. Antes de tudo, até mesmo dos primeiros habitantes que vieram ocupar essa região, já havia esse rio e que de tão relevante que ele é, até o seu nome ele nos empresta para sermos uma cidade hoje em dia. O rio Uruguai, então, ele tem uma importância desde a pré-história. Isso porque todos os povos que aqui habitavam, eles já se aproveitavam destas águas. Ele vem de uma confluência, né, do rio Pelotas e do rio Canoas, e aí então ele vem dando esta origem. Então a partir desse momento ele se torna rio Uruguai. Ele é extremamente importante não só para a economia de Uruguaiana, mas também para a delimitação geográfica que faz parte dele. O rio Uruguai, ele tem uma grande importância para a nossa região aqui desde sempre. Até antes dos primeiros povos chegarem aqui, né? E depois com a presença desses povos, especialmente os povos indígenas, né? Que é a formação do povo gaúcho. Não somente para que possa se retirar o alimento, né? Ali o peixe e tudo mais, desde esses povos mais antigos, mas também atualmente, né? Para a gente abastecer a nossa cidade, também para abastecer a agropecuária, que faz parte da economia de Uruguaiana. O atual território onde hoje nós estamos, ele sempre foi disputado, desde a pré-história dos povos, porque este rio e estas terras férteis aqui, que eu posso considerar uma Mesopotâmia, desde sempre foram fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Os índios tinham essa admiração pelo rio, então o rio para eles era tudo. E o rio Uruguai era a nossa divisa, inclusive dos índios, né? Das tribos também. Há 12 mil anos antes do presente, o homem pré-histórico ele já estava por aqui e ele vivia basicamente da caça, da pesca, da coleta. Aqui no nosso espaço geográfico nós temos o sítio do Laranjito, que é um dos mais antigos sítios já registrados na nossa região e até mesmo no Brasil. No ano do descobrimento do Brasil, 1500, o espaço geográfico do atual município de Uruguaiana, Barra do Quaraí, uma parte de Alegrete, outra parte de Quaraí, esse território todo era habitado pela etnia indígena charrua. Charrua significa ribeirinho, que eram índios que viviam próximos dos rios e arroios, viviam da caça, da pesca e da coleta. Os arqueólogos chamam de tradição umbu, né? E eles faziam pontas de flecha, as pontas de lança, as boleadeiras e caçavam os animais que se encontravam aqui na região. E no nosso espaço geográfico aqui eram os índios charrua, eles eram os donos dessa terra. E viviam em grupos de 8, 10, 12 famílias. Eram governados por um cacique, que se reuniam quando tinham, quando tinha guerras, e outros conflitos, era um conselho de anciãos. Mas outros indígenas também circulavam por aí. Os guenoas, os xanás, os borranes, mas aqui era terra charrua. E hoje o que existe de mais bonito no nosso país é a história do charrua. Não existe outro índio no mundo
com a história mais bonita que a do charrua. Bom, com a nossa região tendo se tornado espanhola, devido ao Tratado de Tordesilhas, a ocupação desse território se deu somente a partir do século XVII, através das ordens religiosas que vieram para cá. E a principal delas foi a Companhia de Jesus. Eles vieram para cá com a função de propagar a fé no Novo Mundo. E é necessário que, nesse contexto, a gente precisa entender que nasce a Estância de Japeju. Mas além dos europeus, sabe quem mais veio para cá, só que 2000 anos antes deles? Os guaranis, vindos diretamente da Amazônia. Essa redução cresceu tanto com o passar dos anos, ela chegou a ter 8.000 indígenas e chegou a ser a capital dos 30 povos guarani. O padre Antônio Sepe foi cura da redução de Japeju, e só que com o passar dos anos começou a faltar alimentos nas reduções, por causa das secas, pragas e intempéries. Aí, em 1657, os padres jesuítas da redução de Japeju separaram 1000 cabeças de gado e, com auxílio dos índios Guarani, eles cruzaram o Passo do Aferidor, percorreram 12 quilômetros com essas 1000 cabeças e assentaram-nas na coxilha vizinha ao Arroio Ipuitã, a 7 quilômetros passando a barragem de Sanchuri, nas margens da BR-472. Aí fundaram a primeira estância jesuítica na banda ocidental do Uruguai, aqui na região da fronteira oeste. Nós passamos 3 anos pedindo o tombamento dessa estância de Santiago, do século XVII. Ela faz parte da redução de Japeju, do lado argentino, do lado de lá do Rio Uruguai, do lado argentino. Ela foi tombada em 2017 pelo município de Uruguaiana. Aqui tem 3 mangueiras, tem uma estrutura que é uma casa ou era uma capela, e é um lugar fantástico. Faz parte da história jesuítica do nosso município. Uruguaiana foi o centro da enorme estância de Japeju, um grande criatório de gado que abastecia as regiões de corrente entre rios, e foi ali que começou a se formar a base para a nossa cidade se tornar um grande polo pecuarista no início do século XIX. Os assentamentos dessas fronteiras fizeram um destinativo, um permanente guerrilheiro que foi obrigado a viver nos fogões de combate, sempre com as orelhas em pé e o cavalo na rédea. Fogo! Com o Tratado de Madrid, a morte do Sepete Araju, o massacre das missões, a nossa região passou a ser portuguesa, mas nos anos posteriores ao tratado, quase nada foi feito para se ocupar essa área. Foi nessa época em que o gado que havia sido trazido pelos jesuítas se disseminou por esses campos. Esse período ficou conhecido como o período das gadarias, e que acabou atraindo todo tipo de gente que vinha para essa região apenas para saquear o couro desses animais. Os contrabandistas já estavam ocupando essa região desde aquela época, também eram chamados de coureadores. Aí, em 1768, os padres jesuítas foram expulsos da América Espanhola pelo rei Carlos III. Outras ordens religiosas vieram para cá, só que essas outras ordens não souberam lidar, não tiveram tato para lidar com os Guarani. Aí foi a decadência material e espiritual dos 30 povos Guarani. Com esse gado que ficou solto, esse famoso gado das pradarias aqui dos Pampas, esse gado ele começou a se proliferar, a gente sabe disso, com o fim das reduções jesuíticas, né? Se criou uma manada muito grande. Essa nossa região havia se tornado uma terra sem lei e sem rei, como escreviam lá na Europa. Foi aí que teve extrema importância a atuação de Borges do Canto. Em 1801 foi a conquista das missões, o Borges do Canto e seus 40 companheiros. A conquista dos 7 povos das missões abriu espaço para a conquista da fronteira oeste e da região da Campanha. Então, 3 grandes territórios seriam conquistados pelos portugueses: Missões, fronteira oeste e Campanha. Aí de 1802 a 1810, eram as patrulhas volantes do Regimento Dragões do Rio Pardo que faziam a vigilância nesses 3 imensos territórios conquistados junto aos espanhóis.
O Borges do Canto ele foi um militar, um mercenário e também foi um contrabandista. Mas ele era nascido em Rio Pardo, tinha descendência açoriana e hoje em dia ele está quase que totalmente esquecido na historiografia brasileira. Mas vale lembrar que ele é responsável por aumentar até as margens do Rio Uruguai as fronteiras do nosso estado do Rio Grande. Bom, resumindo, ele aumentou em cerca de 40% o nosso atual território do Rio Grande do Sul. E era um grupo de aventureiros, 33 gaúchos, não eram gaúchos ainda, não existia esse nome, mas eram aventureiros, moradores da região, descendentes de paulistas, que tomaram as missões arrebolhando pala. Simplesmente tomaram posse, acho, mataram meia dúzia de pessoas. E com isso, a ocupação do território realmente torna-se portuguesa. Aí começa a distribuição de sesmaria. A primeira lá em Santo Antônio de Patrulha, do lado de lá da lagoa, os primeiros currais do Rio Grande. E depois da limpeza do território promovida pelo Borges do Canto, ainda no início do século XIX, o governo português e também mais tarde o Império Brasileiro deu continuidade a um processo de assentamento de sesmeiros através de distribuição de terras. Aí, em 1811, o Conde de Linhares, que era ministro do Dom João VI, criou as guardas de fronteira, que iam de Jaguarão até São Borja. Só que essas guardas de fronteira não foram suficientes para prover o sistema defensivo da capitania. Aí, o que a coroa portuguesa fez para garantir a posse efetiva desses 3 grandes territórios? Missões Fronteira Oeste Campanha. Portugal, a coroa portuguesa, começou a distribuir sesmarias, que eram grandes extensões de terra para os sesmeiros. Esses sesmeiros, eles vieram justamente para contrabalançar esse processo aí de invasão, de ocupação, de delineamento de fronteiras após o Tratado de Madrid, né? Porque o Tratado de Madrid ele definiu, mas ele não definiu exatamente como a coisa aconteceu. Esse tratado, essas fronteiras vão tomar realmente força mesmo no início do século XIX, né? Que vai começar a se definir mesmo, de fato, essas fronteiras aqui no Rio Grande do Sul. Até então elas tinham papel, tinha estudo, tinha delineamento, mas na prática, né, no território mesmo, não era muito pouca coisa. E os sesmeiros, eles eram como comandantes militares, que defenderam esse território, conquistaram esse território primeiramente, e nós temos a parte positiva dos sesmeiros, eles conseguiram efetivar a posse de toda essa região que foi conquistada dos espanhóis. E as sesmarias, elas são distribuídas na época, muito esparsa, mas ela vai pegar força com a criação da Guarda Nacional, eles vão dar título, né, de coronéis, de major para cá, para esse pessoal montar os seus bandos aqui, as milícias, e vir para cá. Outra questão bem importante é que quando em 1831 inicia esse período regencial, né, a regência trina permanente, o ministro da Justiça, Diogo Feijó, ele cria a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela tinha como objetivo acalmar os ânimos dessas várias rebeliões que aconteciam nas províncias do Brasil, devido à grande insatisfação que existia por parte da população brasileira por esses grupos políticos que estavam no poder. Então, veja bem, a Guarda Nacional ela se torna agora um aparato público. E a preocupação do Império era proteger este lado todo que fazia fronteira. Cada sesmaria tinha em média 12, 13 mil hectares. E as sesmarias eram divididas por rios, arroios, matas, coxilhas e, posteriormente, pelas cercas de pedra construídas pelos escravos. Mas quem eram os sesmeiros? Quem eram esses aquinhoados que receberam as sesmarias? A sua grande maioria eram os oficiais do Regimento Dragões do Rio Pardo que conquistaram esse território. Missões Fronteira Oeste Campanha, mas alguns comerciantes, alguns tropeiros. Várias pessoas importantes que formaram a primitiva sociedade uruguaiana e que inclusive estiveram na formação da primeira Câmara de Uruguaiana eram os descendentes desses sesmeiros. Então por aí você pode analisar a genealogia dessa gente. Assim chegou o Manuel José de Carvalho, que para muitos é o primeiro sesmeiro daqui da nossa região. E foi nessa leva também que começaram a chegar outros tantos, como o Prado Lima, o Teodolino Fagundes, o José Pinto Sesimbra, o Manuel Joaquim do Couto Rico, o Joaquim Antônio de Alencastre e um particularmente importante, o Leonardo Dávila Rodrigues. E em meio a tudo isso ainda havia uma área que já existia e que há muito era cobiçada aqui na região, o Passo de Santana.
Então, lá em Santana Velha, que antigamente a Santana Velha era um posto de pastoreio dos jesuítas, fundado mais ou menos em 1660, era Capilla Puerto Estância de Santana. Ali existia um povoado em casas de barro, cobertura de capim, que a maior parte dos moradores falavam espanhol, né? Você tem espanhóis aqui, argentinos ou uruguaios, vinham da caça, faziam o chamado chibo, né? o contrabando, e o Passo de Santana que foi descoberto pelos jesuítas, lugar que dava aval, que as tropas cruzavam livremente, né? Sem transtornos. Tem um fato importante nesse local de Santana Velha. É um dos lugares que tem mais val para passagem para a Argentina, né? Então, por isso, estava ali, seria excelente. Tem momentos na época de verão, da seca, que se passa praticamente a pé de um lado para o outro. A água, talvez um pequeno pedaço de água no peito, nada mais do que isso. Então, o Passo de Santana Velha era muito significativo como ligação dessas províncias argentinas com o Uruguai e, consequentemente, o território onde nós estamos aqui, em Uruguaiana. Para você ter noção do interesse que os castelhanos tinham pela Santana Velha, dá para dizer que boa parte da história da Argentina passou por ali. Até porque, como diz no livro do Raul Ponte, a Santana Velha foi testemunha ocular de personagens como Artigas, Rivera, o Andresito, Lavageja, e ainda serviu de abrigo para os irmãos Madariaga, que depois ainda saíram dali para libertar a cidade de Passo de los Libres, os nossos vizinhos aqui. Em 1835 começou a Guerra dos Farrapos, e como toda guerra, dominar os pontos estratégicos era muito importante, e é por isso que eles davam tanta importância para Santana Velha. Nesse momento foi criado o Uruguaiana. Viva a República Rio-Grandense! Um dos desejos era a separação do Rio Grande do resto do país, né? E muitos se inspiravam também na Guerra da Cisplatina, onde o Uruguai já havia, né, ficado independente, conseguido a sua autonomia e formado o país. Então, nós vizinhos aqui, os gaúchos vizinhos dos uruguaios, também tinham o mesmo desejo de ser independente, porque até na carta do Bento Gonçalves, ele fala que nós não teríamos por que ter um governo despótico, ter um governo autoritário, que ele não vinha de encontro com o que o povo queria naquela época. Então pedia, né, que o governo imperial, que ele destituísse esse governo e desse um governo que tivesse as características do povo gaúcho. O fato de Uruguaiana ser a única cidade a ter sido fundada no período da Revolução Farroupilha é importante porque, veja bem, nós temos a questão de um grupo de revolucionários aqui do Sul que não tem o apoio do resto do país inteiro. Então, como é que tu consegue armamento, como é que tu consegue armar os teus homens, né? Como é que tu consegue dinheiro para comprar armamentos? Então se cria um posto alfandegário aqui nessa região para que se possa exatamente taxar, cobrar os impostos vindos de Uruguai e Argentina e com esse lucro então fosse revertido em compras de armamentos para poder abastecer o exército Farroupilha e então poder continuar com essa guerra, né? Essa ideia do Minas de Almeida de criar as coletorias de impostos fiscais deu certo, porque aumentou a arrecadação para os farrapos. E lá em Santana Velha tem o local que era o alojamento dos empregados da coletoria, construído por José Maria Pereira de Campos, mais ou menos em 1838, que era um engenheiro, que fazia parte era engenheiro farrapo, né? E o Rio Uruguai, o Rivera havia liberado a livre navegação aqui no Rio Uruguai. E os farrapos gostaram muito da ideia, porque os portos de Torres, Tramandaí, Porto Alegre e Rio Grande estavam nas mãos dos imperiais. Então os farrapos
precisavam comercializar Montevidéu a Buenos Aires através da via fluvial, transporte fluvial. Só que, em outubro de 1840, o Rio Uruguai encheu de um jeito tão grande que transbordou, e essa enchente atingiu os ranchos da povoação, ali onde ficava o posto fiscal da Santana Velha, que já estava funcionando sob o comando do José Pinto Sesimbra. Ele era o responsável por cobrar os impostos sobre o gado que vinha de contrabando. Em novembro de 1840, o Teodolino Fagundes recebeu a autorização do ministro Domingos José de Almeida para comprar um pedaço de terra no melhor lugar que encontrasse. E quem ajudou a escolher esse território foi o general Bento Manuel, que também estava com carta branca para decidir aonde quisesse. Primeiro pensaram em levar a povoação para o Rincão de Santana, na Foz do Itapitocai, ou então até mesmo para a Foz do Ibiqui. Só que no final das contas acho que foi o Prado Lima que apontou o lugar onde a cidade acabou ficando de vez, entre os arroios do Imbaá e os arroios do Salso. Foi para lá que a Santana se mudou. Mas outro também havia muito interesse do Couto Rico, que era o proprietário daquelas terras, né? É uma figura conhecida na história, enfim. E também era o proprietário desse pedaço aqui, na Coxilha dos Loucos, ali onde estava a Corsã, o Colégio União, enfim, né? E eles terminam optando por esse local, que é um lugar certamente mais adequado pela altura, que fica da margem do rio, livre de qualquer tipo de enchente, e a proximidade do Rio Uruguai para atravessar para a Argentina. Que, afinal, Bento Gonçalves também procurava, nesse momento, uma rota de fuga, se necessário fosse. Foi o Domingos José de Almeida, ministro do governo do Bento Gonçalves, ministro Farroupilha, que escolheu o lugar entre os dois arroios, cheios de colinas onduladas, às margens do Rio Uruguai, para instalar um posto de fiscalização do contrabando, lá no dia 24 de fevereiro de 1843. Decreto número 21. Alegrete, 24 de fevereiro de 1843, 8º ano da Independência e da República. Artigo 1º. Fica criada, junto ao Capão do Tigre, na margem esquerda do Uruguai, uma capela curada com a denominação de Capela do Uruguai. Artigo 2º. A Capela do Uruguai terá por limites o Ibirocai na sua barra com o Ibiqui até a barra do Jiquiquá. Por esta acima seguirá a vertente a rumo do sul, que confronta com a outra ao mesmo rumo, que vai do Garupá e por este abaixo até o Quaraí, seguindo este até o Uruguai e daí por este acima a fechar na referida barra do Ibirocai, e gozará de todas as vantagens atribuídas por as demais capelas curadas da República. Francisco de Sá Brito, ministro e secretário dos Negócios da Justiça e interinamente do Interior, o tenha assim entendido e faça executar com os despachos necessários. Assinado Bento Gonçalves da Silva. A Revolução Farroupilha ela termina, né, em 1845. O Rio Grande ele é reincorporado ao Brasil. Porém, as marcas dessa revolução até hoje ainda são encontradas nos nossos campos gauchescos. Eu estive aqui em 1968, acompanhando um grupo de pessoas lideradas pelo professor Raul Ponte, pessoas do Instituto Histórico e Geográfico de Uruguaiana e do movimento tradicionalista, a fim de implantar esse marco como um sinal definitivo do lugar onde deu origem ao povoado que mais tarde seria Uruguaiana, né? Tive a ocasião de gravar, então, o discurso inflamado do professor Raul Ponte sobre esse assunto, uma aula de história e que hoje faz parte desse depoimento importante que estamos oferecendo.
Nesse decênio glorioso, nasceu Santana Velha. Foi filha dileta, como uruguaiana, da epopeia setembrina, e mereceu na nascente república sua carta de cidadania e da mais alta expressão civil da inteligência da Revolução, o ministro Domingos José de Almeida, sua paternidade e batismo. E os louros que douraram o seu brasão heráldico surgiram neste chão, onde a história abre as cortinas do cenário pátrio para mostrar que as glórias redivivas da nacionalidade se ergueram sob os alicerces desta fronteira gaúcha. Pato de Santana Velha, Boi Quinhori, o pórtico das legendas platinas por séculos de história, por onde passou a epopeia castelhana, longa e trágica, e ainda está por ter narrada em toda a sua plenitude. Os lendários minuanos abriram picadas pelo Guarapitã, atrás das lontras ligeiras e dos caprichos em bando, enchendo esta querência com as lendas da Lagoa da Música. E já, senhores, em nosso cenário, em 1840, a história nos diz que os lanceiros de José Antônio Neto estavam em Santana Velha, montando guarda os fogões das antigas carreteadas, quando o maior cavaleiro de todos os farroupilhas organizou sua divisão a pilhar e fez marchar, disse, para ajudar a libertar o território entresiano. Que não fosse o bastante, já tê-la Condé reconhecido como a vanguarda das vanguardas brasileiras. Foi ainda por 2 vezes gloriosa. Esta terra abençoada, a primeira por ter tido a aventura de ser filha do governo parraco. Povo sem lenda, senhores, é um povo sem história. Povo sem história é uma gente sem alma. O nódulo da sociedade, o nódulo da nacionalidade, tiveram por base primitiva o ranque de Gaúcho. Fica assim, inaugurado em marco de granito. Se não somente vais aqui por diante traduzir uma data, mas é a nossa homenagem que de joelhos prestamos aos bravos que tombaram nesses campos de Santana Velha. Então é por isso que, olhando para dentro, para a nossa própria história, nós conseguimos perceber por que Uruguaiana é a única cidade fundada durante a Revolução Farroupilha e é uma cidade tão diferente. Sempre à vanguarda do seu tempo, sempre inovadora, sempre pioneira, porque foi por aqui que passou parte da história do Rio Grande e até mesmo do Brasil. E é aqui que grandes mudanças ocorreram e continuam acontecendo, porque somos sentinelas, somos gaúchos, somos fronteiriços, somos os filhos diletos dos farrapos.